bom dia a todos. Salmos 23, Salmo de Davi. Coisa linda, né? Salmos, né? Davi escreveu muitos salmos e momentos de alegria, momentos de angústia, de reflexão, de ensinamento. Os salmos nos ensinam muita coisa. Ele não deve ser lido de maneira religiosa como nós estamos acostumados, não é? Como a gente repete. Não. Nós temos que entender o que nós estamos lendo. Amém? E diz assim, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou mais conhecido como o vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A sua vara e o seu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Olha que coisa linda, não é? É muito bonito, né? Eu particularmente, eu amo os Salmos de Davi. E o Salmos 23, ele fala muito comigo, porque eu sou pastora, né? Meu marido é pastor, nós temos esse trabalho, né, de cuidar das ovelhas do rebanho de Cristo, né? Só que não há pastor maior que o nosso Deus. E por que não é essa comparação de Deus com o pastor? Por que Deus se considera o bom pastor? Porque Jesus diz que Ele é o bom pastor. E porque todo o tempo a palavra de Deus faz essa comparação dos pastores de ovelhas com Deus. Um Deus tão soberano, tão grande. Porque a ovelha, ela é um animal absolutamente indefeso. A ovelha, veja você que na palavra de Deus, ele faz inúmeras comparações, né? Jesus faz inúmeras, mas aqui para você ver, é o Antigo Testamento que também está fazendo uma analogia ao Deus Todo-Poderoso, não é? Que é o próprio Senhor Jesus, que essa história é longa, você já sabe, né? O pastor tem explicado para você na igreja. Mas Jesus, ele é comparado ao bom pastor. E veja você que Jesus fala, né? Eis que os envio no meio de lobos, eu sou o bom pastor, eu sou o verdadeiro pastor, eu cuido das minhas ovelhas, ninguém arrebata das minhas mãos, ninguém arrebatará das minhas mãos. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal absolutamente indefeso. A ovelha, se ela não receber o alimento correto, a ovelha ela não sabe distinguir qual alimento é correto, qual alimento é bom e qual é mau. Ela não sabe distinguir a erva boa da erva daninha. Até isso o pastor tem que fazer. O pastor, ele tem que cuidar da ovelha com muita atenção, porque a ovelha, por exemplo, se ela não for tosquiada durante muito tempo e chover, aquela lã, ela se molha de tal maneira que fica tão pesada, não sei se você já viu uma lã pesada, né, uma lã molhada, ela fica muito pesada. E a ovelha não consegue sair do lugar, ficando
exposta a lobos e a outros animais. Então, o Senhor Jesus, Deus, ele compara todo o tempo ele mesmo com o bom pastor. E por que então essa analogia, como estamos falando? Por que então aquele que foi instituído para cuidar de alguém, né, de uma instituição, de uma igreja, de um rebanho, que o rebanho pertence a Cristo, mas nessa terra nós somos outorgados com algumas responsabilidades? Porque é exatamente assim. Vocês, que são as ovelhas, muitas vezes não têm a direção, não sabem o alimento que estão comendo. Ouvem qualquer coisa de qualquer lugar espiritual, supostamente, e aquele alimento vai te fazer mal. O alimento verdadeiro é esse aqui, ó. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento verdadeiro. Mas muitas vezes as ovelhas que estão longe do rebanho, ela ouve qualquer coisa e aquele outro alimento causa nela uma dúvida, um mal-estar. Começa a fazer com que ela fique ainda mais distante daquele rebanho. Então, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, mas que fisicamente nós podemos comparar também com um homem de Deus que está designado para cuidar das suas ovelhas, ele dá a sua vida, ele entrega a sua vida. Ele está disposto a dizer, olha, aqui não, aqui sim. Não ouça isso, não coma esse alimento, né? O alimento que eu estou me referindo é espiritual. Não faça isso. E esse é um pedacinho que eu acho lindo também. Eu queria compartilhar com vocês aqui no Salmo 21. Olha que coisa linda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta. No original hebraico é assim que diz. Nada me faltará, não no sentido de faltar coisas, mas o que ele está se referindo é que se o Senhor é o seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Você não precisa de mais nada, porque ele é o seu pastor. Ele vai cuidar o que você come. Ele vai te orientar para os pastos verdejantes. Essa é a intenção do verdadeiro pastor. Nesse caso, claro, repito aqui comparando ao Senhor Jesus, mas o pastor físico não é aquele que cuida do rebanho de Cristo. Se ele é verdadeiro, a intenção dele também é levar você aos pastos verdejantes. É que você tenha o melhor, é que você viva, como diz aqui, versículo 2, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Você já viu alguma imagem, por exemplo, de um quadro, né? Não sei se você já viu um quadro e tá aquele riacho, aquela árvore e aquela ovelhinha junto ao riacho, ou aquele animal, né? De repente algum animal que você viu, um cavalo. Não traz uma paz para você quando você vê aquela imagem, né? Nós que somos aqui do interior, você que é de Guaratinguetá, a gente vê isso constantemente. Glória a Deus por isso, né? Esse é um dos motivos que eu vim morar aqui. Eu amo esse lugar, eu amo essa cidade. E a gente constantemente vê isso, né? Se a gente for um pouquinho mais retirado, né? A gente vê um cavalo à beira do riacho, a margem, né, das águas tranquilas, repousa em verdes pastos. Essa é a paz que o Senhor Jesus quer trazer para você. Amém? Ele é o bom pastor. Ele quer te fazer repousar sobre verdes pastos e levá-lo a riachos tranquilos. 3. Renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça, e assim ele honra o seu nome. Então, quando o Senhor faz justiça na sua vida, ele vai honrar o nome dele. É o nome dele que vai ser glorificado. Assim como eu dizia anteontem, se eu não me engano, na segunda-feira, nada é sobre nós. Não é para nossa glória.
não é para nós nos envaidecermos, não é para nós aparecermos, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando a justiça ela é feita em nossa vida, o nome do Senhor, olha que bacana, me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome, é o seu nome que é glorificado. Então não se preocupe com as injustiças que acontecem na sua vida. Você tem que ver se de fato é injustiça, porque a verdade é que muitos de nós cristãos, nós queremos uma justiça quando nós não fazemos justiça, nem na vida do outro, nem com Deus, não é? Nós não somos justos diante de Deus, não somos justos diante das pessoas, não somos justos com nós mesmos. Então, às vezes a gente está esperando uma justiça que nós não merecemos, vamos dizer assim. A verdade é que nós não merecemos nada, não é? Mas a sua infinita misericórdia, deixa eu colocar a musiquinha aqui para nós, senão vai acabar. E essa musiquinha tá tão linda, não tá? Esse louvor maravilhoso. Ai. Raiz de Davi é esse louvor. É fundo de oração para oração, amém? Deixa eu voltar aqui. E aí, olha que bacana. E guia-me pelos caminhos da justiça. Então, para que nós venhamos exigir a justiça de Deus, ou pedir, né? Exigir, quem somos nós, mas pedir a justiça de Deus, nós temos que andar na luz, nós temos que andar na justiça, nas mínimas coisas. O cristão, o pecado do cristão ou do crente, né? No Senhor Jesus, como você queira dizer, aquele que crê em Cristo, não é muitas vezes um pecado exposto. Muitas vezes sim, mas na maioria das vezes não. O cristão, ele não vai trair a sua esposa, ele já sabe que ele não deve defraudar ninguém, o pecado dele não é exposto, mas muitas vezes é um pecado escondido, é um pecado no coração. Nós temos que andar na luz, nós temos que andar na luz, nós temos que andar na verdade, amém? Versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou vale da sombra da morte, né? Não terei medo. Você sabe como é um vale da sombra da morte? Depois você coloca aí no seu computador, no seu celular. Normalmente são duas montanhas, às vezes são duas montanhas, um corredor bem estreito. E ali passam lobos, passam animais carnívoros, e a ovelhinha tem que passar ali no vale da sombra da morte. Mas quando o pastor está ao seu lado, ela não teme, ela passa tranquila. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Tua vara e o teu cajado me protegem. Veja você que o cajado, ele tem aquela curvinha em cima, não é? Vocês que são da igreja Vinde a Mim, vocês sabem, porque o pastor Luiz de vez em quando usa ele, né? Para se expressar, para pregar. Então, a vara e o cajado, quer dizer, a vara e o cajado, né? O cajado, ele tem que é o cajado do pastor, do verdadeiro pastor, ele tem o cajado nas suas mãos, tem aquela curvinha, não é? E por que tem aquela curvinha? Você sabe dizer? É a vara e o cajado, quer dizer, a vara, ela é para tocar a ovelha, para dizer, bora, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou aqui com você. E dá aquela batidinha nela, né? Sai daí de perto desse alimento, você não pode comer isso aí. Não faça isso aqui, não beba essa água. Como eu disse anteriormente, a ovelha é um animal absolutamente indefeso. Ela não sabe nem o que comer, ela não tem distinção de erva daninha e de erva boa, ela não sabe distinguir. E o pastor tem que estar todo o tempo. O pastor não pode deixar a ovelha sozinha. Não pode. Assim somos nós diante de Deus. O Senhor não pode nos deixar.
Se o Senhor nos deixar, nós estamos perdidos. Perdidos. Eu, particularmente, estou perdida se eu não tenho meu Senhor. E a vara e o cajado consolam. Quer dizer, a vara é aquela repreensão, não é? Do pastor, muitas vezes, que cutuca a gente, que machuca, dá aquela machucadinha de leve na gente, para que a gente possa seguir adiante. E o cajado, aquela curvinha, traz a ovelha para perto dele. Cuida as feridas, ele puxa, né? Pelo pescoço, ele vai lá, aquela curvinha, ele puxa a ovelha para perto dele. Ele cuida, ele cura as feridas, ele consola. Assim é o nosso Senhor Jesus. A vara e o cajado nos consolam quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Amém? Preparas, versículo 5, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Um banquete, você prepara um banquete para os seus amigos ou para os seus inimigos? Pense bem. Perdão. Você prepara um banquete quando você convida alguém para sua casa. Você convida amigos ou inimigos? São amigos normalmente, não é? Mas aqui está dizendo que o Senhor vai preparar um banquete diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam o seu mal, para que a glória dele se manifeste na sua vida, para que o nome dele se manifeste na sua vida. Ele vai preparar um banquete, ou seja, você já viu um banquete de reis e de rainhas, né? Vamos supor, às vezes aparece na internet aí, né? Esses dias apareceu o banquete da rainha Elizabeth, né? Enquanto ela estava viva. Não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito. É uma mesa gigantesca, é uma coisa suntuosa, não é? É uma coisa gloriosa, com aqueles né, lustres, aquelas taças de cristal. É uma coisa inimaginável para nós, míseros mortais, não é? Então, ele vai preparar essa mesa. Enquanto a rainha, ela está na cabeceira, não é? A rainha, ela senta ali na cabeceira com a coroa dela. Ele vai preparar essa mesa diante dos seus adversários, ou seja, para que todos vejam. É para que todos vejam a glória dele, a mão dele sobre a sua vida. Amém? Ele prepara um banquete. É um banquete, é o melhor. É o melhor, é um banquete. Ele não está falando assim, olha, eu vou preparar um arroz com feijão, eu vou preparar um sanduichinho quente para você. Não, eu preparo um banquete para todo mundo ver a glória dele na sua vida. E daquele banquete você se alimenta com o melhor. Você come o melhor, porque é o banquete do próprio Deus. Amém? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja que quando ele faz essa comparação, mais uma vez ele está fazendo a comparação com a ovelha. Por quê? No passado, até hoje em dia, na verdade, hoje em dia tem alguns medicamentos, mas no passado o óleo era usado como medicina. E ele ungia a cabeça da ovelha para afastar moscas, mosquitos, para curar as feridas. As ovelhas muitas vezes ficavam presas em arbustos, não é? E elas se feriam, né? Se machucavam. Então o pastor pegava ela, derramava o azeite para curar as suas feridas. Unge a minha cabeça com óleo. Ele cura as suas feridas, ele cura as suas chagas, ele afasta as moscas que estão aí, ó, na sua vida. Ele cura você. E o seu cálice transborda. Você vai transbordar de alegria. Depois que o Senhor Jesus curou as minhas chagas, curou as minhas feridas, eu transbordei de alegria. O meu cálice transbordou, a minha vida transbordou, porque Ele é o meu bom pastor.
Amém? Ele é o meu bom pastor. Tenha Ele como pastor. Tenha Ele como pastor da sua vida. Ele quer cuidar, mesmo quando você andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Amém, meus amores? Certamente, ó, certeza. Ui, perdão, bati o pé aqui. Certamente, certeza, 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 a bondade e o amor me seguirão. Aqui que eu dei uma batidinha, desculpa. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Então, mesmo quando você passar pelo vale escuro da morte, pelo vale sombra da morte, todos os dias da sua vida, a bondade e o amor vão te seguir. Então, você está passando pelo vale da sombra da morte, você está passando por um problema, você está aqui necessitando de azeite nas suas feridas, tudo é providência do bom pastor. Tudo é providência dele, mesmo nessa circunstância, mesmo no vale da sombra da morte, a bondade e o amor está se seguindo. Eu acho que aqui um bom complemento é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Você está passando pelo vale da sombra da morte, isso está cooperando para o seu bem. E isso está cooperando para o seu bem. Você está precisando de azeite na sua cabeça, você está ferida, você passou por algum arbusto que te machucou, você passou por uma circunstância que te machucou, você passou por uma situação que machucou você, ele vai derramar o azeite. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você procura agradar a Deus? De verdade mesmo, sem hipocrisia. Vamos parar com a hipocrisia, que né, muitas vezes a gente fala que a gente agrada a Deus e não agrada coisa nenhuma. A gente agrada nossos próprios deleites. A gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Não. Estou falando, você agrada a Deus, você procura agradar a Deus, manter um coração limpo, perdoador, você reto na justiça, na integridade, sabe, fazendo bem, honrando o seu Deus com o seu testemunho, com a sua vida. Você faz isso? Então, certamente, a bondade e o amor vão te seguir todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Amém? Você vai viver na casa do Senhor. E essa casa não é só a casa, o templo construído por mãos humanas. Além de você viver no céu, na casa do Senhor, a morada do Senhor é o céu. Para sempre, porque para sempre você tem que morrer. Você concorda comigo? Para sempre, não é aqui na terra, para sempre é para sempre. É para sempre. É no céu, é na glória. E Ele fará de você o próprio templo. Ele fará de você morada. Não é uma coisa mais linda? Ele fará morada em você. Você será o próprio templo. Aleluia, que coisa mais linda. E viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a promessa de Deus. Ele é o bom pastor. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Ele cuida de todos nós. Enquanto aqui na terra, Ele designa alguns para ser o seu pastor. Ele vai designar alguns pastores, alguns bons, alguns maus, assim como bons médicos, assim como maus médicos. Ele vai designar o bom pastor para a sua vida. Um pastor, perdão, para a sua vida aqui nessa terra, para cuidar de você, para dizer qual alimento você deve ou não cuidar. Mas o único e verdadeiro, puro, santo pastor que cuida de você é o Senhor Jesus, que cuida de mim também, porque eu sou ovelha dele também. Eu sou uma designada para cuidar de vocês aqui nessa terra, uma responsabilidade que ele me otorgou. Mas eu também preciso dele como bom pastor na minha vida, porque a sua vara e o seu cajado me consolam no dia da minha angústia. Amém, meus amados? É isso. Lindo, não é? Esse salmo eu amo. Eu particularmente amo esse salmo, porque é tudo que a gente precisa ouvir, não é verdade? Quem mais você precisa ouvir? Isso aqui já fala tudo, né?
Quando você tem Ele como seu bom pastor, Ele vai te consolar, Ele vai te ajudar. Um grande beijo, meus amados. Fiquem com Deus e na fé sempre. Um beijo.